nós temos aqui a conotação, começando Helena Blavatsky, no término dessas percepções, aparições, espíritos humanos, e admitir que há uma classe de elementares, as feras das arpinas, as feras vítimas de obsessões. Concedemos o monopólio dos médios a isso, elementais, influências dominantes, papéis da psicologia, forças ocultas, povos mediúnicos na Índia e no Egito que possibilitam verdadeira circunferência, impossibilidade de fraudes. Robert Houdin disse que claramente que ia fazer a mesa se levantar e ao bater, mas recusou-se isso por 1000 libras. Um magiquinho do século passado que ela fez essa recusão, e esse mágico infelizmente não conseguiu completar a sua tarefa de movimentar as mesas. Desmente oculto, não precisam dos outros médios, porque eles estavam ali, mas ele não conseguiu fazer esse fenômeno. Fenômenos espíritas reajustando o segmento, numéricos, diretrizes, professor Tyndall, materialismo científico, um homem pode ou penso ou não, dado um pensamento molecular que surgem juntos, que sabemos o porquê de todas as descargas elétricas. Não sabe porquê, ele diz aqui. Professor Dubraman também diz como construir uma ponte e o materialismo grosseiro, molecular e animados por processos ocultos. Está dizendo que é oculto, então é Deus. A natureza é Deus. Então, nesse processo oculto que ele se coloca como Deus, ou seja, a manifestação do divino que está dentro do médium. Praticamente assim, a psicologia deve estudar pelos médicos curativos e curas que são muito mais avançadas do que aquelas teorias. Milhares morrem indefinido por não honrar o profissionalismo. Sangrias por ventosas, águas administradas, águas por hidroterapia. Hierofantes egípcios sabiam da santidade dos feiticeiros, dos caldeus. Os eremitas se isolavam, os egípcios se isolaram e eram mais sociáveis os egípcios. Os mistérios dos profetas, Gisse, sétimo profeta primordial, sentimentos generosos, filosofia, metafísica, religiosos. Então isso tudo tem a ver com esse culto aí, esse culto que eles estão decretando, que eles estão vendo que existe o fundamento para Deus nisso tudo, e que esse fundamento divino é Deus. Então a magia, milagres pela Bíblia, fatos aceitos, quarto Vedas, hereditas sâncristos, Vedas antecedem a Bíblia judaica, antecedeu a Bíblia judaica, os Vedas, e os livros sagrados do hindus não podem ser plagiados, porque foram sagrados. Brahmanes, Deus Criador, quarta capela. Assim, Poemadro, raízes solares egípcias, Jeová, Osíris, Brahmanes, universo espiritual, pelo qual Bruno foi mais sacerdote, o pano ou seja, foi o mártir de um Bodhisattva, a água do batismo. O Bruno reconhece que Pitágoras e seus mestres, Farvavas, Deus e seus espíritos. Bruno, Deus deve ser procurado na natureza. Então volta tudo aquele processo da natureza, o processo do homem, o processo da busca de Deus, e está na natureza. Então a natureza faz parte de Deus. Se a natureza faz parte de Deus, faz do processo de cura. Magos eram homens sacerdotes contemplando a natureza divina, os magos. Conde Gasparim, protestante, todos os espíritos são satãs, era o protestante. A igreja não seria tão forte em reprimir o maquiavelismo que encobre sua política.
Paracelso, filósofo e alquimista. Robert Houdin foi charlatão. Então, temos diversas aqui epístolas falando nesse sentido. E Balbini, movimentos das mesas podem se manifestar por velocidade, a mesa da direita para a esquerda, pequenas impulsões individuais bem dispostas, explicações físicas da realidade provada, foram comprovadas dos médios e levou os cientistas ao ridículo, comprovando assim os versos espiritualistas, as poesias, as intervenções disciplinares, o ocultismo. Gasparin tenta de todas as maneiras destruir. Em Genebra, Gasparin com diversos amigos condes, eles tentam de todas as formas, em 24 horas consecutivas, desmerecer os médios e com um propósito honesto. Então, eles são ambiciosos e achavam que a natureza era passiva. Gasparin, a chave das leis, sustenta as suas ideias no tratado como Illuminati, excesso de fluidos, corpos colocados na causa da acumulação. Gasparin, ideias de contrário, tudo menos espíritos satânicos, elementais, seres de raças incompatíveis, reconhecidos por muitos cientistas. Primeira confusão, disfarçadez, empurrar para trás, batidas em perfeitas consequências. Dr. Chevreul, Instituto da França, sem quaisquer alteração no que já existe. Então, essas são as leis que eles podiam ter lá na França, que eles não podiam alterar de maneira nenhuma o que já existia. Platão, a força primordial e sua relação, o fogo, zoroatrismo, chama de Apolo, chama de Plutão, elmo de Palma, caudeceu de Mercúrio, caduceu de Mercúrio, sarça ardente de Moisés, luz sideral dos Rosa-Cruzes. Então, isso tudo foi comprovado como realidade e até então, ainda tem mais estudos para frente. Esse mago, esse homem que foi Gasparin, que foi um precursor terrível, que era um fanático dentro da sua religião, daquilo que ele acreditava, protestante, já perseguindo as ordens espiritualistas, dois profetas, dos médios, das cadeiras girantes. Eles dizem que a força da natureza que impunha a mesa. Então, Platão diz que a força da natureza que faz esses fenômenos e a força da natureza que impõe a mesa. E nós somos o quê? A força dessa natureza. Ou seja, somos partículas indivisíveis do macrocosmo ao microcosmo, do alfa, do ômega. Então, nós somos as partículas divinas de Deus. Deus está entronizado dentro da nossa psique como formação simbólica, neolítica e arquetípica, ou seja, estamos entronizados com essa simbologia. Hoje, por exemplo, é o dia de Gabriel, São Miguel e São Rafael, são os anjos, e a conotação disso vai muito além, porque é o dia do nascimento de Maomé, é o dia da iniciação que Maomé viu o anjo Gabriel pela primeira vez, anunciando ao mundo como profeta. Isso nós não sabemos de onde veio, se foi surrupiado ou se foi retirado dos manuscritos, mas ele tem uma singularidade peculiar com o Torá e é remanescente do Torá. E o Torá veio abolir totalmente a presença desse profeta antiguíssimo que andou no Oriente Médio. Nós não sabemos, mas através dessas circunferências houve milhares de guerras e existe até hoje. Inclusive hoje houve um atentado previsto no meu Instagram, Márcia Mondeste, vidente, médio, que isso aconteceria na Ásia hoje, um atentado. E ocorreu em um lugar, numa mesquita escola com 50 pessoas comemorando o aniversário de Moisés. Segundo consta, são os cavaleiros do norte que praticaram isso. Com certeza foram os cavaleiros do norte. Isso nós sabemos, tá bom, gente? Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente. Continua com a gente aqui. Vai lá no meu Instagram para você dar uma espiada nas visões, porque ali está lacrado e está configurado. Aqui na internet vai para todo lugar e daqui a pouco tem pessoas que vão começar a colocar patentes sobre visões, o que é um absurdo, porque todos somos um. Obrigado por sua atenção.